Fala pessoal, aqui é o professor Romiel Cecim e nós iremos começar o nosso capítulo 1 do livro 2, ok? Turma do primeiro ano ensino médio, todo mundo com seu livro em mãos, tá preparado, caderno, lápis para anotação, que hoje nós iremos começar a primeira aula do capítulo 1, a Alta Idade Média Ocidental. Bom pessoal, vamos lá. Na página 2 a gente tem uma introdução e a gente vai passar para a página 3 do livro de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a Europa medieval. Bom, a Europa medieval, ou melhor, a Idade Média, ela vai ter início com o fim do Império Romano. É impossível desassociar um acontecimento do outro. A queda do Império Romano vai fazer justamente com que o mundo mude. A Europa passe por uma mudança profunda, econômica, social e política, dando início então à chamada Era Medieval, ou Idade Média, que vai do século V até o século XV depois de Cristo. São 1000 anos de Idade Média. Então a gente tem que iniciar os nossos estudos justamente falando sobre a queda do Império Romano. Bom, nas nossas aulas anteriores, em sala de aula, a gente viu que o Império Romano foi um império muito grande, muito extenso, muito poderoso, mas que acabou não resistindo a uma série de problemas internos e externos. Internos, a gente viu o problema da plebe, muitos plebeus lutando por direitos. A gente viu a crise do Senado romano, a luta pelo poder, os imperadores, mas nós podemos dizer que o fator determinante para o fim do Império Romano foi realmente a invasão dos povos chamados bárbaros, ou dos povos germânicos. Esse termo bárbaro ele é um termo pejorativo, já que ele acabava englobando várias tribos, vários povos diferentes entre si. Então, a gente até pode chamar bárbaros, mas sabendo que é um termo pejorativo e, na verdade, eram povos germânicos. Esses povos germânicos, eles tinham uma cultura diferenciada. Eu vou jogar aqui na imagem, na tela de vocês, uma imagem dos povos de uma série muito conhecida, inclusive alguns de vocês devem assistir, ou já devem ter visto, passando pela TV, a série Vikings. Os Vikings eram também povos nórdicos que muito se assemelhavam com os povos que invadiram o Império Romano. Então, você percebe algumas características. Era um povo rústico, era um povo até considerados mais simples do ponto de vista civilizatório do que os povos romanos, já que os romanos desenvolveram grandes cidades, o direito romano era muito elaborado, livros escritos, filosofia, muita coisa herdada dos gregos e tudo mais. Mas os povos bárbaros, eles eram povos guerreiros, eram fortes, eram até fisicamente maiores, mais fortes do que os romanos, e tinham uma índole guerreira que fazia com que eles tivessem grande vantagem em combate. É claro que eram povos que não tinham conhecimento grande de escrita, não desenvolviam uma produção cultural tão complexa quanto os romanos, mas eram muito fortes, e isso foi determinante para as invasões. Se aproveitando de problemas que os romanos estavam tendo naquele momento nas fronteiras, os povos ditos bárbaros, ou os povos germânicos, vão atacar e vão invadir. Há também um outro fator importante para a gente compreender essas invasões. Deixa eu passar aqui as imagens. Rapidinho aqui, localizar. Tá. Há um fator que foi a invasão dos hunos. Os povos hunos, vindos da Ásia,
acabaram empurrando, tendo como liderança o Átila, o Huno, um dos maiores conquistadores, né, do século V. Eles acabaram empurrando os povos germanos para as fronteiras romanas. E eles então viram facilidade e acabaram invadindo, acabaram dominando vastas regiões romanas. Na página 3 do livro de vocês, vocês vão ver um maior detalhamento sobre a cultura dos povos germânicos. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles louvavam a natureza como fogo, vento, né, a floresta, assim que era a religiosidade deles. Embora eles irão passar por uma mudança ao entrar em contato com a cultura germânica. Passando para a página 4 do livro de vocês, vamos falar um pouquinho justamente sobre as migrações. Localize lá, por favor, as migrações do século V. A convivência relativamente pacífica entre romanos e germânicos chegou ao fim quando um grupo de origem mongólica, os hunos, deixou a região da Crimeia, na costa do Mar Negro, e se dirigiu para o ocidente, causando a fuga dos povos germânicos. Bom, foi basicamente isso que eu comentei agora há pouco. Os germanos, eles tinham um convívio relativamente pacífico com os romanos, chegando a lutar lado a lado com os romanos. Porém, essa relação ela se modifica quando os povos germânicos veem uma oportunidade de avançar, de atacar e de, claro, saquear territórios, pilhar riquezas, itens valiosos, já que os germanos eles sempre foram muito ligados à questão do saque. Saquear é roubar, é tomar alguma coisa. Então fazia parte da cultura deles essa índole mais violenta. Passando para a página 5, localize aí, aqui ó, a página 5, a gente tem um mapa que mostra as principais migrações bárbaras. Eles foram se estendendo, né, se aprofundando, adentrando, melhor dizendo, o território romano e dominando praticamente todo o Império Romano do Ocidente. Por que que eu estou dando ênfase nessa palavra, Império Romano do Ocidente? Porque o Império Romano era dividido naquele momento em dois. O Império Romano do Ocidente, ou somente o Império Romano, e o Império Romano do Oriente, já mais para o lado ali oriental da Europa, né, que também depois foi batizado de Império Bizantino. O famoso Império Bizantino era, na verdade, o irmão do Império Romano. Era o Império Romano do Oriente. Esse Império Bizantino ele vai se manter forte e conseguir resistir às invasões dos povos germânicos por quase toda a Idade Média. Mas esse é um capítulo que nós iremos trabalhar com mais calma, com mais atenção, logo logo. Continuando na página 5. A gente vê aqui, você pode acompanhar no seu livro, que vários povos invadiram a Europa. A gente tem a presença dos povos dos visigodos, dos suevos, dos alamanos, dos francos, dos anglo-saxões e até mesmo dos hunos, que também conseguiram ali um pedaço de terra também nessas invasões bárbaras. Então eram vários povos que invadiam, eram povos que tinham culturas diferentes, línguas diferentes e que em comum tinham basicamente a índole guerreira, a violência, a ideia de conquista, de batalha. Todos eles eram povos
belicosos, ou seja, povos guerreiros. Ao invadir o Império Romano, os povos germânicos ou bárbaros eles acabaram destruindo a civilização romana como ela era conhecida. Eles destruíram cidades, derrubaram templos, derrubaram estátuas de imperadores e acabaram mudando toda a estrutura do Império Romano. Muitas pessoas morreram, muitas foram escravizadas e, para sobreviver, muitos tiveram que fugir para o campo, gerando uma outra dinâmica social, uma dinâmica rural. Roma, que tinha uma valorização muito grande da vida urbana, graças às grandes cidades, né, como a própria cidade de Roma, capital, Pompeia, Milão, entre outras grandes cidades, ela acabou então, o Império Romano acabou ruindo e surgiu uma sociedade mais ruralizada, como a gente vai aprofundar logo logo. Ainda na página 5, vamos falar sobre os reinos germânicos. A fixação dos povos germânicos no território do antigo Império Romano do Ocidente deu origem à formação de reinos que tiveram, em sua maioria, vida efêmera, ou seja, uma vida muito curta, não duraram muito, porque desconheciam a noção de Estado. Por estarem organizados em uma estrutura tribal e não diferenciarem as esferas pública e privada, os reinos eram considerados patrimônio do rei e a fidelidade do grupo era dirigida ao líder, não ao reino. No último parágrafo, os germanos conseguiram montar uma estrutura administrativa posteriormente, com o auxílio do clero católico. Um ponto muito importante: o clero católico, a Igreja Católica, vai se manter durante toda a Idade Média. Eles vão criar um sistema de parceria com os invasores. Eles vão legitimar o poder dos povos germânicos e, em troca, os germanos aderiram ao catolicismo. Abandonaram os deuses antigos e acabaram se convertendo ao cristianismo e adotando essa igreja, né, como a sua religiosidade oficial. Esse é o motivo da Igreja Católica ter permanecido tão forte durante tantos séculos da Idade Média. Passando para a página 6, a gente vai falar um pouquinho, ver uma lista sobre os reinos, principais reinos germânicos ou reinos bárbaros. A gente tem o reino ostrogodo, localizado na Península Itálica e em parte da Península dos Balcãs. Foi conquistado pelo Império Bizantino em 553. O reino vândalo ocupou grande extensão no norte da África e foi conquistado pelos bizantinos em 534. O reino visigodo ocupou terras da Espanha, de Portugal e de parte da França, sendo um dos mais duradouros. Sua capital era a cidade de Toledo. Foi dominado pelo Império Islâmico em 731. O reino suevo abrangia terras da Galícia, região da Andaluzia, atual Espanha e do litoral norte de Portugal. Foi conquistado pelos vizinhos visigodos em 585. Reinos anglo-saxões. Anglos, saxões e jutos ocuparam a Grã-Bretanha e tentaram, por um longo período, organizar um reino estável na região. Contudo, a resistência de alguns povos, como os celtas e os bretões, dificultou a concretização do projeto. E, por último, o reino franco. Localizava-se na Europa centro-ocidental. Foi o reino germânico de maior longevidade. Evoluiu durante a Alta Idade Média, da condição de pequeno reino para o império que se estendia da França à Alemanha. Desses, o mais importante é o reino franco, que nós iremos continuar falando deles ainda na página 6, a expansão do poder franco.
Acompanha lá, o penúltimo parágrafo da página 6. Ao contrário dos outros povos germânicos, os francos organizaram uma sólida estrutura político-administrativa e construíram na região da Gália, atual França, um reino que se expandiu durante a dinastia merovingia, alcançando grande extensão no território europeu. Eu vou jogar aqui na tela para vocês acompanharem. Uma imagem do imperador, ou melhor, do rei franco Clovis. O rei Clovis, ele pertencia à dinastia merovingia. Uma dinastia é quando uma família se mantém no poder de forma hereditária. Quando um rei morre, se a dinastia se manter no poder, o filho, o homem mais velho, assume o trono do seu pai, dando continuidade à dinastia. O primeiro e maior rei franco foi Clovis, que viveu entre 480 e 511. Morreu muito jovem. Filho de Childerico I, Clovis derrotou e submeteu um grande número de reinos, anexando os territórios conquistados. Passe para a página 7. Esqueci de mostrar para vocês, e aí eu vou jogar novamente aqui na imagem, os reinos bárbaros. Pode observar aí como é que ficava, como eles se localizavam ali na Espanha, né? A gente tem os visigodos, em cima os suevos, os francos, os burgúndios, os alamanos, os ostrogodos, todos os reinos aqui. Vamos continuar falando sobre o reino dos francos e a primeira dinastia do nosso estudo, que é a dinastia merovingia. O Clovis, se converteu ao cristianismo, tornando-se um aliado da Igreja Católica, que por sua vez também deu todo o apoio ao reino franco. Esse apoio mútuo garantiu muitas vantagens para a Igreja e para os francos. As ações de Clovis foram fundamentais para a consolidação do Estado franco, levando a uma centralização política sob sua autoridade. Unificou as diversas tribos, conquistou territórios e organizou a defesa das fronteiras. Clovis foi um rei muito importante. Ele domina boa parte da Europa Central e vai criar um sistema político-administrativo muito eficaz. Por isso mesmo, a longevidade do reino franco. Porém, com a morte de Clovis, segundo parágrafo da página 7, vamos lá. Clovis não conseguiu anexar o reino da Burgúndia, que se mantinha como um enclave no centro do continente. Seus filhos foram mais bem-sucedidos. Em 523, invadiram esse reino vizinho, enquanto seus aliados, os ostrogodos, ocupavam as planícies do Baixo Ródano. Sigismundo, o rei burgúndio, foi capturado. Seu irmão, porém, conseguiu manter-se no poder, até que um novo ataque dos francos, em 534, o obrigou a fugir. Embaixo do mapa. O reino foi dividido entre Childeberto e Clotário, filhos de Clovis, e Teodoberto, seu sobrinho. 2 anos depois, a conquista da região da Provença transformou o reino franco em uma potência mediterrânea. Os filhos de Clovis estenderam seu poder aos turíngios, bávaros, saxões e frisões. Mantiveram igualmente a estrutura monárquica organizada com a ajuda do clero, mesclada à tradição germânica a certas práticas institucionais de origem romana. Avançando um pouquinho mais, a gente passa para a página
para o final da página 7, o último parágrafo, vai falar sobre Carlos Martel, um dos mais importantes administradores reais. Ganhou notoriedade depois de vencer os árabes muçulmanos na Batalha de Poitiers, em 732. Foi por isso considerado salvador da cristandade latina. Seu prestígio podia ser medido pelas forças política e militar que acumulou. Muita atenção para a figura de Carlos Martel. Na página 8, lá no primeiro parágrafo, seu filho, Pepino III, o Breve, tornou-se rei dos francos depois de desfechar um golpe contra Childerico III, último rei da dinastia merovingia. A Igreja Católica, por intermédio do Papa Zacarias, legitimou o golpe em troca de apoio de Pepino na luta contra os lombardos e bizantinos, que ameaçavam a hegemonia do papado na Península Itálica. Depois de expulsar os lombardos da Península Itálica, Pepino cedeu ao papado parte das terras conquistadas e foi sagrado oficialmente pela Igreja Católica como rei dos francos pela graça de Deus. Com a ascensão de Pepino, teve início a dinastia carolíngia. A gente percebe que a dinastia merovingia ela chegou ao fim por um golpe. O Carlos Martel foi o cara que deu início, e o Pepino, chamado o Breve, Pepino era o nome dele mesmo. O pessoal tinha muita criatividade naquela época. O Pepino, ele conseguiu dar um golpe, finalizar e tomou o poder, derrubando o Childerico, que foi o último rei da dinastia merovingia, e dando início então à dinastia carolíngia, que vai ter seu ápice na figura desse homem meio aqui, o Carlos Magno, que a gente vai falar mais na próxima aula. Hoje nós pararemos aqui na página 8. Vocês farão uma revisão, vão assistir o vídeo que eu deixei lá na plataforma sobre os povos, os godos, sobre os povos bárbaros, e também podem exercitar a página 9. Tem um desenvolva na página 9 que você vai responder, mas esse trabalho ele não precisa ser entregue, ou melhor, ser apresentado a mim pela rede social. Esse trabalho vai ficar, vocês vão fazer logo, de preferência após assistir esse vídeo, e depois vocês vão responder essas questões, e quando a gente voltar para nossas aulas presenciais, eu irei corrigir e dar o visto também, mas não é preciso ainda fazer esse trabalho e enviar para mim, embora logo estaremos fazendo alguns trabalhos avaliativos também, que vocês vão enviar para mim vídeos, vão enviar fotos, se for de página de livro, de exercício. A gente vai estar desenvolvendo algumas formas de fazer essas atividades já da segunda avaliação. Lembre-se, a primeira avaliação vai ter prova, mas só no retorno à normalidade. Esperamos que logo isso aconteça e acabe o isolamento social, ou diminua, e a gente possa retornar para o nosso convívio e para nossas atividades presenciais. Por enquanto, estarei sempre mandando para vocês pelo portal links com vídeos, com atividades, pedindo páginas de exercícios. Fiquem atentos e também, é claro, acompanhando sempre as nossas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.